O que você vai aprender hoje vai mudar totalmente a sua percepção e sua visão sobre o realismo. Bom, a gente já estamos na terceira aula do nosso workshop. Na aula de hoje eu vou fazer toda a estrutura do trabalho com preto puro. Lembrando que a gente dividiu esse workshop em 4 aulas. Primeira aula foi como estudar referência. Segunda aula foi como fazer, imprimir e aplicar o decalque. E a aula de hoje vai ser a estrutura do trabalho. E tudo que vocês vão ver hoje vai ser o jeito que eu trabalho e eu vou passar esse conhecimento para você. Hoje você vai aprender a fazer a estrutura do trabalho, você vai aprender sobre técnicas, sobre movimento de pêndulo. Obviamente também que nesse trabalho vai ter técnicas de pelo. Então vai ser um conteúdo absurdo e eu espero que você aprenda bastante aí com esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, isso fortalece demais. Lembrando que dá muito trabalho de fazer esse tipo de conteúdo e eu estou me disponibilizando para trazer esse conteúdo aqui para você evoluir. O que eu espero de você é que você apenas deixe seu like, comente aí o que você está achando desse workshop, que aqui no meu canal vai ter uma série de workshops, séries de trabalho que eu vou estar fazendo com você, para você realmente ter um mentor, ter um conhecimento ali para você evoluir. Todo o meu conhecimento, esses 6 anos aí como tatuador, eu vou estar botando em prática nessa aula e eu tenho certeza que você vai sair daqui com a visão diferente em relação ao realismo. Eu tenho certeza que você vai aprender, porque querendo ou não, as técnicas é simples, mas já fala o nome, precisa de técnica e paciência para estar fazendo a execução. Bom, vamos lá. Agora a gente vai começar a fazer toda a estrutura e como eu tinha falo, na última aula que a gente aplicou o decalque, às vezes não pegou assim por conta do excesso do transfer que eu coloquei. Só que é o seguinte, na pele artificial, como eu expliquei, é mais difícil do que na pele humana normal. E aí o que é que a gente faz com as partes que não pega? A gente vem corrigindo com um pincel desse, que é no freehand, ou você usa uma caneta normal, uma caneta Bic azul mesmo, da cor do decalque, pode ser qualquer cor. Você vem corrigindo e, lógico, sempre olhando para a referência e você vem corrigindo os erros. Eu faço assim também na hora que eu vou tatuar nos meus clientes. A parte que, porventura, não pega, eu venho corrigindo com o pincel e tá tudo certo. Bom, aqui nessa estrutura, como eu falei, nessa terceira aula do workshop, a gente vai fazer apenas a estrutura do trabalho. João, o que é a estrutura? Onde tiver a base desse floral, os pelos em preto puro, a estrutura, eu vou fazer tudo, o olho, todas as partes que tiver o preto puro, a gente vai estar fazendo nessa terceira aula do workshop, porque, como eu falei, na última aula a gente vai finalizar o trabalho e vai fazer o refinamento, ou seja, a gente vai fazer a parte, o volume, agora a gente vai fazer o preto puro, que é a estrutura, vai dar profundidade, e na quarta aula, na quarta e última aula, a gente já vai vir fazendo o refinamento do trabalho. Então é isso. Nesse trabalho aqui, eu vou estar utilizando a 9 Magnum Round, 1009 Magnum Round. O que significa Magnum Round? Significa mais conhecida como a Magnum curvada. A ponta dela é um pouco curvada. E a 7RL, é o 1007RL. A gente vai fazer o que com 07? Vai fazer a base do floral, a base dessas folhas aqui. Então, por enquanto, a gente vai utilizar essas duas numerações. 1007RL e 1009 Magnum Round. É essa numeração que a gente vai usar no cartucho. Bom, aqui na máquina, a máquina já está toda pronta, toda isolada, como tem que ser. A gente vai treinar aqui, mas eu gosto de trabalhar com a máquina assim isolada. O percussor está no 4.2 e eu vou estar utilizando 7 volts. Eu não sei se vocês vão conseguir olhar daí por conta da claridade, mas eu vou estar colocando as informações aqui na tela. Então, recapitulando, nesse trabalho aqui eu vou estar usando nos traços 07RL, vou estar usando nesses pelos, nesses locais maiores, como no olho, nesses pelos pretos aqui, vou estar usando a 9 Magnum Round, a Magnum curvada. Então, chega de enrolação e vamos lá partir para esse trabalho. O sume que eu vou estar utilizando é o preto puro, lógico, e vou estar usando também um batoque onde eu coloquei uma gota de preto e o resto diluente. Por quê? No trabalho normal, no dia a dia, quando eu estou tatuando os clientes, às vezes alguns locais eu gosto de marcar o trabalho inteiro, até para o decalque não apagar. Então eu marco o trabalho inteiro. Você vai ver que algumas coisas aqui eu vou marcar com um tom bem fraquinho, num batoque médio. Eu coloquei uma gota de preto e completei com diluente para fazer as marcações se necessário. Então vamos lá começar esse trabalho. Agulha 07RL e vamos lá. Pessoal, sempre lembrar da vaselina, uma das coisas mais importantes. A pele artificial, a vaselina é boa porque vai
vai diminuir muito a questão de estar manchando a pele com a tinta. Então você, usando a vaselina para treinar acne pela artificial, você vai conseguir fazer menos melação. E na pele humana, claro, para você não agredir tanta pele, a vaselina ajuda a agulha a entrar fazendo menos atrito aí na pele do cliente. Mas enfim, passou a vaselina, vamos lá fazer toda a estrutura desse trabalho. Vou começar por essas folhas aqui. Vamos lá. Gente, você repare que quando eu vou tirar a agulha da pele, eu não tiro de vez. Eu sempre faço aquele movimento de pêndulo, aquele movimento de saída. Eu venho, aproximo e saio. Eu sempre faço esse movimento. Por quê? Você tem que prestar atenção na hora que você for fazer um traço grande como esse, porque às vezes acaba a tinta no cartucho e aí às vezes você vem com um traço grande desse, acaba a tinta no meio do traço e aí você vai fazer um traço falhado. E aí você vai ter que precisar vir e ajustando o traço de onde você começou. Então o ideal é que você vê que está acabando a tinta, você vê que a tinta já está acabando, você vem, faz aquela técnica de saída, pega mais tinta no batoque para poder completar o traço. Então, nesse caso aqui, observe, sempre meu dedo de apoio aqui, eu venho, prestem atenção na hora que eu estiver saindo, é o que eu vou fazer. Eu levanto a máquina assim, eu venho desse jeito aqui, eu venho, passo, aprofundo, risco e faço um movimento de saída. Sempre passando a vaselina. Você vê que fica um traço sólido. Na limpeza, eu costumo não estar passando toda hora o papel assim, até por conta também para não estar machucando ali, afunilando a pele do cliente. Então eu sempre, às vezes na limpeza, eu limpo batendo o papel assim, porque não fica agredindo tanto a pele. Porque com o passar das horas, você passando na pele do cliente, a pele vai ficar mais sensível no procedimento. Então eu indico que você, quando for limpar, sempre limpando, topando assim, porque vai tirar todo o excesso do mesmo jeito. Lembrando que nessa aula a gente vai fazer toda a estrutura. Onde tiver a base, as folhas, o preto puro, hoje a gente vai fazer. Vocês podem estar se perguntando, João, por que você não faz tudo na aula? Pessoal, porque às vezes eu pensei em fazer uma série até para vocês mesmos ser melhor de vocês absorver o conteúdo. Porque às vezes eu coloco uma aula aqui, normalmente ia ser uma aula de 2 horas e meia, para eu fazer o trabalho completo. E aí não é todo mundo que tem tempo para assistir, tirar 2 horas do seu tempo para assistir um workshop desse. E é muita informação, principalmente para a cabeça de quem está pesquisando sobre o mundo da tatuagem agora. Então é muita informação. Então eu decidi fazer em 4 aulas, porque fica melhor de vocês absorverem o conteúdo. Menos minutos de estudo. Você vê que a primeira aula, poucos minutos, a segunda também, se eu não me engano, 25 minutos. Então fica melhor de vocês absorver o conteúdo. Pronto, você vê que os traços tá sólido, gente. Aqui no meio eu faço a mesma coisa. Movimento de saída. E sempre passando a vaselina.
Sempre fazendo movimento. Esse dedo de apoio aqui, esse dedo pegando firme na máquina. Não precisa você empurrar a mão. O peso da máquina em si já consegue traçar o trabalho. Você só tem que ter a firmeza, ter o controle da máquina. Então você tendo esse movimento aqui, ó, você pegando esse movimento aqui vai ficar muito mais fácil. Você vê que com vaselina e fazendo essa técnica aqui de limpar o trabalho desse jeito, não suja tanto o trabalho. Uma dica também que eu vou dar para vocês, aprenda a traçar dos dois lados. Como assim dos dois lados? Tem gente que só traça de cima para baixo, tem gente que só traça de baixo para cima, tem gente que só traça de um lado para o outro. Ou seja, eu sugiro que vocês treinem todos os lados, de cima para baixo, de baixo para cima. Isso não vai limitar você a estar fazendo um trabalho, às vezes na tatuagem ali em si, você vai pegar um local que você não tem tanto apoio, só que você treinando, você vai ficar bom em traçar em todos os lados. Lembrando também, sempre tatuar com a referência do lado. Sempre você vai ter que ter a referência do lado. Seja lá o seu celular com a foto, ou o seu iPad, se você tem iPad, melhor ainda. Ou se você não tem iPad, você precisa colocar a foto da referência imprimida do lado para você ir acompanhando sempre. E nos traços, gente, é basicamente a mesma coisa. Mesma voltagem, mesma técnica. Às vezes, no início assim, você pode ver o trabalho confuso. Até quando você começar a tatuar, você vai perceber isso. Você vai olhar para o decalque e você vai sentir um pouco de frio na barriga. Só que é normal. Às vezes você vai acontecer de você estar fazendo uma tatuagem e você, no meio da tatuagem, você fala, cara, essa tatuagem aqui não vai ficar muito boa. Só que você tem que ter paciência, porque a tatuagem vai construindo com o passar das horas. Cada bloco que você vai fazendo, a tatuagem vai ganhando forma. Então, claro que no decalque aqui a tatuagem vai ficar estranha, vai ficar feio, se você olhar por isso. Mas você, no decorrer das horas que você vai estar construindo a tatuagem, vai estar construindo o desenho, vai ficar muito mais bonito. Então, não se desespere, não tenha medo que vai dar certo. É só você seguir exatamente como está na referência. Você tem que seguir o máximo possível que você conseguir da referência, que não vai ter como dar errado. Então é isso. Se lembrar que aqui tem uns detalhezinhos, os pontinhos de luz, que a gente jamais pode deixar passar esses mínimos detalhes, porque é isso que vai fazer a diferença do seu trabalho. Então aqui você vê que eu estou riscando de uma forma mais sutil, um pouco mais leve, só para fazer a marcação. Aqui também eu posso utilizar a mesma agulha para fazer as marcações, com os traços bem leves, só para fazer a marcação de onde vem a sombra. Usando o sume mais claro que você tiver, ou eu gosto de trabalhar também com o controle da mão, com o peso da mão, ou seja, eu estou utilizando o preto puro para fazer esse trabalho, para fazer esse traço aqui, essa marcação. É o mesmo sume, o preto puro, só que eu estou controlando na mão. Então você tendo essa técnica também é muito importante, e aí vai te ajudar bastante você dominar isso. Você vai conseguir traçar com a mesma tonalidade, você vai conseguir fazer os traços de marcação apenas com o peso da mão. A gente vai marcar onde tem cada detalhe, apenas com o peso da mão. Eu venho marcando onde vai pegar alguns detalhes.
onde vai pegar o volume. Como é marcação, gente, a gente pode fazer, como eu falei, você pode controlar na mão, não precisa ser um traço tão preciso, porque essas marcações que eu estou fazendo, ela vai ter que sumir na hora da sombra. Então, por isso, o motivo de eu estar fazendo com traço bem fraquinho, porque esses traços aqui vai ter que sumir. A gente vai ter esses traços aqui na sombra. Então, não precisa ser um traço tão preciso. Você marcando é mais importante. Pronto. Aqui já marquei também. E vou seguir fazendo a mesma técnica. Olhando sempre para a referência. Fazendo sempre a mesma técnica do traço. Para vocês verem, acabei de traçar com preto puro, só que com o peso da minha mão eu consigo fazer a marcação também do traço. Aqui vai ser uma marcação também, porque se você ver aí na referência, tem esse caule aqui que está aparecendo dentro dessa extensão aqui, onde eu marquei o X, vai ser preto. Ou seja, um mínimo detalhe que você fazer, esse ponto de luz aqui que ficou, já vai dar uma diferença muito grande. Tem gente que não faz isso, tem gente que os mínimos detalhes pensa que não vai mudar o trabalho, mas vai mudar totalmente o trabalho quando você finalizar. Porque se eu venho aqui, pinto tudo de preto, beleza, ninguém vai perceber que tinha um ponto de luz ali. Só que é um detalhe a menos que você vai ter no seu trabalho. E esse detalhe a menos pode ter certeza que vai fazer bastante diferença aí quando você for mostrar seu trabalho ou você mesmo analisar seu trabalho. Você vai ver que os mínimos detalhes é o que importa. Às vezes muita gente não dá ligança, mas sinceramente você vê, o trabalho já tá com uma cara melhor, tá ganhando forma. Bem assim é você tatuando na pele humana mesmo. Trabalho na hora que você cola o decalque, você olha assim, você dá aquele friozinho na barriga, porque fica muito bagunçado o decalque às vezes. Dependendo do trabalho, quanto mais o trabalho tiver detalhe, mais você tem que ter cuidado na hora de colar o decalque. Evitar de estar colocando excesso de transfer para poder o decalque sair menos borrado possível. Para você ver, gente, essa parte daqui já está quase toda pronta para poder a gente partir para o rosto do animal. E repetindo a mesma técnica, você vê que não passou nenhuma hora e os traços estão bem pigmentados, a marcação está feita. Você aprendendo, você fica muito mais fácil para você. É por isso que eu falo, faça primeiro a estrutura do trabalho. É muito mais fácil de você se achar, de você ler o trabalho. E eu trabalho assim, faço toda a estrutura, faço a marcação dos locais necessários, faço toda a estrutura, depois eu venho fazendo o volume. Outra coisa que vocês têm que prestar bastante atenção. Quando você estiver no meio da tatu, que você vê, cara, a agulha não está riscando, a tinta não está conseguindo
você não está conseguindo pigmentar a tinta na pele do cliente, com certeza, ou a agulha, são dois motivos. Ou a voltagem está muito alta, três motivos na verdade. Ou a voltagem está muito alta, ou sua agulha já cegou, já perdeu o fio, dependendo das horas de tatu aí que você estiver fazendo. Ou você tem que prestar bastante atenção, que é o que acontece com muita gente. Muita gente o trabalho falha quando cicatriza, porque às vezes nesse limpar de papel, o papel solta umas bolinhas bem pequenas. E aí essa bolinha entra dentro do fio da agulha. Isso já é suficiente para você perder o fio da agulha. Para a tinta não conseguir penetrar na agulha e penetrar na pele. Então você tem que ter bastante atenção com isso. Quando você vê que sua agulha não está pigmentando mais, como no começo do trabalho, você pode ter certeza, você pode analisar essas três coisas. Ou a voltagem, ou sua agulha já perdeu o fio por conta das horas trabalhadas, ou já veio cega, em alguns casos a agulha já vem cega, ou você vê dentro da agulha, provavelmente, se não for uma dessas duas opções, ela tá com uma bolinha de papel entre os fios da agulha e aí você vai ter que precisar trocar. Aqui no meio tem esse detalhezinho aqui. Analisar bem a referência. Tem esse tracinho aqui de ponto de luz aí. E tem as bolinhas ao redor. Então faça toda a marcação. Observe a referência, que vai dar certo. Esses detalhezinhos vocês vão ver como vai ficar no final do trabalho. Isso faz uma diferença muito grande no seu trabalho. Então, uma dica que eu dou: ir marcando, mesma técnica. Você vê que o trabalho já mudou a cara, já não tá aquela bagunça toda como estava no começo. E é a mesma técnica, gente. A mesma técnica, você vai continuar o trabalho todo. Quando a gente for para o rosto do animal, aí eu vou estar utilizando algumas técnicas que eu vou estar passando para você. Então, agora eu vou estar adiantando, já que vocês aprenderam a forma como é para fazer o traço, o que você tem que fazer. Você já aprendeu onde eu fiz toda essa base aqui. Eu vou estar adiantando aqui para o vídeo, para a aula não ficar tão longa, sendo que você já aprendeu a fazer isso aqui. Então eu vou estar adiantando fazer o restante, e quando a gente vir para aqui, para o olho do animal, para essa extensão aqui do rosto, eu volto aqui com vocês. Bom, a base dos traços a gente já fez. Agora, como eu falei, quando eu falo estrutura, vocês têm que colocar na cabeça que é a estrutura do trabalho em si. Onde tem preto, eu fiz essa folha aqui agora, onde na referência tem essa folha aqui em preto puro, eu já vim preenchendo. Aí a gente vai fazer o que mais? Dentro dessas flores aqui, tem essa parte que é mais escura. Por quê? Esse escuro que a gente vai fazer nessa extensão aqui,
Vou fazer uma marcação para vocês entenderem mais ou menos essa extensão aqui. Esse escuro que a gente vai fazer, esse preto puro, essa estrutura, esse vai fazer a profundidade do trabalho. Então a gente vai fazer a profundidade agora, você vai ver que já vai dar outra cara para a flor. Então a gente vai fazer a extensão do preto aqui, a gente vai fazer aqui também, vai fazer onde a gente vê que é necessário, que é o que vai dar profundidade à base do trabalho. Então vamos lá, eu já preenchi aqui onde tinha, agora eu vou preencher nos outros locais onde tiver o preto puro, nas flores, nas folhas, a gente vai estar fazendo a estrutura do preto do mesmo jeito. Então, a técnica que eu vou usar aqui é o seguinte, vou estar usando a mesma agulha, porque é um local pequeno, não preciso botar uma Magnum aqui, pode ser 7RL, pode ser uma agulha que é uma bucha também, depois eu vou estar mostrando para você que agulha é essa, só que aqui, como é um local pequeno, eu consigo preencher com a 7RL também. Então, com a mesma agulha que eu estou traçando, eu consigo preencher. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Vê que na referência tem um preto que está dando a profundidade da flor. Então, é esse preto que eu vou fazer. Ao redor desses pontos de luz aqui. Então, eu venho fazendo um movimento circular. A mesma voltagem, a mesma agulha. Como é um local pequeno, eu consigo fazer o preenchimento também. Você vê que o trabalho já vai ganhando profundidade, já vai mudando. Você segue o máximo possível da referência. Você vê que esse preto puro só é nessa extensão aqui que eu fiz. Aqui nessa parte de cima já é uma tonalidade mais fraca. Ou seja, a gente vai colocar o preto até onde a referência está pedindo. Como eu falei, aqui nessa extensão aqui, na referência tem o preto puro. Você vem também fazendo. Porque esses detalhes é o que vai dar profundidade do trabalho. Aqui a gente só vai perceber quando que o trabalho vai ganhar profundidade quando a gente fazer o volume. Pronto, aqui. Fiz a base de preto no meio dessa flor. Aqui tem um pouquinho também de preto. Pronto, você vê que já dá uma diferença no trabalho. Vou estar repetindo o mesmo processo aqui, nessa. E outra coisa, às vezes você vai fazer o trabalho e não vai ficar exatamente como na referência. Isso é normal. A gente não é um computador, a gente é um ser humano normal. Às vezes você vai fazer algo diferente que está na referência, mas isso, você tendo qualidade no seu trabalho, você sabendo o que vai fazer, não vai mudar absolutamente nada. Você fazer uma besteira, algo diferente. Até porque também tem referência que não é tão boa. E aí, a gente como tatuador profissional, a gente deixa a tatuagem melhor do que a referência. Já aconteceu várias vezes comigo, onde eu consigo deixar a tatuagem melhor do que está na referência. Isso eu falo porque é feedback dos clientes. O cliente fala, cara, ficou melhor do que na referência que eu te mandei. Primeiro que eu faço um projeto do zero para o cliente. Eu nunca faço tatuagem da referência que o cliente traz, porque muitas das vezes a referência que o cliente traz já é outra tatuagem. Ou seja, se você imprimir do jeito que está ali, às vezes a tatuagem, a foto está tirada, não está reta, você vai fazer besteira, vai imprimir a referência torta aí para colar no braço do seu cliente. O que eu faço faço um projeto do zero, eu vou atrás da referência,
faça outro projeto, apresente para o cliente. A maioria das vezes o cliente acha o meu projeto melhor do que o que ele desejou. Então, esse é nosso papel como tatuador, a gente ter esse cuidado de ter sua identidade, de tentar criar algo diferente. Pronto, pessoal. Aqui a gente já fez a base das folhas. Aqui alguns locais aqui eu vou fazer com agulha Magnum Halding, porque você vê que é maior, principalmente essas três aqui são as folhas maiores, e aí eu vou estar fazendo a estrutura com a Magnum Halding. Só que a mesma técnica, eu vou estar explicando para vocês, movimento de pêndulo, e vou fazer toda a estrutura, porque na próxima aula a gente vai vir fazendo refinamento, fazendo o volume do trabalho. Bom, vamos lá. Já coloquei a 9 Magnum Halding, só que ela está com a agulha muito para fora. Não sei se vocês conseguem perceber. Como é magno, a gente, se fizer na pele da pessoa, nessa distância que está aqui, você vai machucar muito a pele se você não tiver a técnica correta. Então, o que a gente vai fazer? Vai diminuir bastante a agulha aí, para não estar esse tanto de agulha para fora. Vou estar diminuindo. Deixar pouca agulha até para ficar uma sombra suave. Pronto. Vou mostrar para vocês. Agora tá esse tanto de agulha para fora. A gente vai estar fazendo agora a parte das flores. Das folhas, na verdade. Então vamos lá. Mesma coisa, preto puro. A voltagem, vou estar deixando na 7 também. Na verdade, a voltagem eu vou colocar 7.5. Tá deixando a voltagem 7.5. E agora vamos lá. Movimento de pêndulo. O que é movimento de pêndulo? Esse movimento aqui, ó. Lembra que eu falei de você estar usando esse movimento aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Você tendo esse controle aqui da sua mão, você apoia o seu dedo midinho na pele e aí você consegue ter um controle maior, entendeu? E aí você faz a mesma coisa aqui, sempre olhando para a referência, não identificando onde tem o preto puro para você estar fazendo. E esse movimento aqui, ó. Às vezes você vai precisar conseguir trabalhar com a agulha de lado. Eu sugiro que você treine bastante para você pegar a movimentação com a agulha Magnum. Você aprendendo isso, ter o domínio da agulha, vai facilitar muito o seu trabalho. E aí é isso, gente. Você vê que o trabalho já vai ganhando forma. O preto puro, você coloca no lugar exato que a referência pedir. Então, que na hora que a gente vir fazendo o volume, o trabalho já está todo estruturado. Então, nessa parte aqui, isso, gente, você obedecendo a referência, o trabalho vai ganhando forma por si só. Você vê que o trabalho vai ficando mais bonito, mais preenchido. Então, você começando pela estrutura é muito melhor. Então, obedeça a referência. Veja que o trabalho vai ganhando forma por si só. E aqui é a mesma técnica para fazer tudo. Você vê que nessa aqui tem um pouco mais de preto. E você vem repetindo o processo. Movimento circular, o movimento de pêndulo.
nesse lado aqui, é dessa referência, tem mais preto do que as outras, então você vai ter que ter uma percepção aí, uma visão de... Uma visão não, uma percepção de você analisar a referência e produzir o que a referência tá pedindo. Por isso que eu digo, sempre com a referência do lado. Analise sempre a referência que vocês conseguem um resultado. Vocês conseguem um resultado muito melhor. Você analisando a referência e tendo essa percepção de luz, de sombra, de profundidade, para seu trabalho ser um trabalho que as pessoas batam o olho e vejam cada detalhe, seja um trabalho tridimensional, onde vai ver volume, vai ver luz, vai ver profundidade. Isso vai mudar muito o seu trabalho. Então, por isso que eu falo. Por isso que eu dividi esse workshop em 4 aulas, desculpe. 4 aulas, porque ia ser melhor de vocês absorver o conteúdo. Então, aqui fazendo um movimento circular. Você vê que aqui tem uma extensão maior de preto. Desse lado aqui tem mais. Então a gente vai reproduzir exatamente como tá na referência. Só que eu estou fazendo o mesmo movimento circular e deixando cada espaço de luz que o trabalho me pediu, que a referência me pediu. Fazendo essa estrutura aqui, você vai ver, quando a gente terminar esse trabalho, quando a gente terminar essa terceira aula, você vai ver como o trabalho vai ficar já praticamente pronto, porque você veio, já fez toda a estrutura do trabalho, já fez a profundidade do trabalho, isso vai ficar muito melhor aí para você. Então, você já aprendeu a fazer essa técnica, movimento circular, ou estou usando agulha de lado, às vezes eu uso agulha de baixo para cima, ou seja, a mesma agulha eu consigo fazer várias técnicas fazendo esse movimento aqui. Como eu falei, eu tendo esse controle da máquina vai facilitar muito, porque eu consigo trabalhar assim, eu consigo trabalhar assim, eu consigo trabalhar fazendo movimento circular. Então é o que eu falei, você tem que pegar o movimento da máquina, porque vai facilitar bastante o seu trabalho aí. Pronto, aqui eu fiz com vocês. E eu vou dar uma adiantada para fazer as outras folhas, para a aula não ficar muito grande. Já tem quase 1 hora aí a gente fazendo essa parte. Então eu vou adiantar para ser melhor para vocês. Você já aprendeu aqui, eu vou repetir o mesmo processo aqui para terminar essas folhagens aqui. Então é isso. Bom, gente, as estruturas dessa parte aqui já tá pronta. Agora a gente vai fazer o quê? Nenhuma situação real, você tá atuando na pele do cliente, acontecer isso aqui o olho tá muito confuso. Então eu vou fazer o quê? Lembra que eu falei que eu coloquei um batoque com uma gota de preto e o resto diluente? Eu vou fazer a marcação e vou desenhar logo o olho. Porque eu desenhando o olho eu vou garantir logo e não vou deixar de passar nenhum detalhe. Então eu vou vir com um tom bem fraquinho e vou fazer toda a marcação do olho para depois a gente vir com a base e a estrutura, o preto puro, para dar a profundidade. Se fosse na pele humana também eu já vinha fazendo a mesma coisa, garantindo a marcação para não deixar passar nada. Porque a gente vem com preto sólido, puro, assim, sem identificar realmente cada detalhe, isso pode prejudicar no resultado final do trabalho. Então eu vou fazer toda a marcação aqui agora e depois a gente vai vir com a estrutura normal, com preto puro. Pronto, vamos lá, pessoal. Lembrando de sempre estar olhando para a referência,
Então a gente vai vir marcando o olho com a tonalidade a gente vai marcando toda a extensão do olho. Aqui, ó, tem um detalhezinho que a gente não pode deixar passar. Jamais pode deixar passar. Aqui tem esse detalhezinho do brilho. Você tem que prestar bastante atenção nisso aqui. Aqui onde vai ficar a bolinha de dentro do olho. Você marca também. E esse detalhe aqui é que você não pode deixar de fazer ele. Tem um ponto de luz aqui dentro do olho que isso vai fazer total diferença na hora que você terminar o trabalho. Prestando bastante atenção em cada detalhe para não deixar passar. Marcar a direção dos detalhezinhos. Então quando eu vim com preto aqui, eu já não me perco mais. Você vai ver que quando eu vim com preto, a construção do olho já vai estar feita. Aqui tem um detalhezinho, os pontinhos de luz também. Pronto, já fiz a marcação do olho. Fica bem melhor. E agora você vai fazer o quê? Os detalhes que você vê que dá para fazer com a mesma RL, em preto puro, você vai fazer. Ou seja, o detalhezinho menor. Você vê que dentro desse ponto de luz aqui, tem uns detalhezinhos em preto assim, é como se fosse alguns pelinhos, meio que dando o brilho. Então você vai fazer, dá para fazer com a RL, então você vai fazer. Aqui também, nessa parte de baixo aqui. E agora é onde que tá. Quero que você preste bastante atenção aqui. Como esse espaço é pequeno, eu consigo fazer esses detalhezinhos aqui, fazendo um movimento de pelo. Eu estou fazendo com a RL porque é um local pequeno. Se fosse uma tatuagem num local maior, eu não faria com a RL. Então você vê que eu já estou fazendo os pelinhos já para ir garantindo cada detalhe do trabalho. Movimento de pelo, parecendo com um movimento de pêndulo, só que você deixa sua mão um pouco mais firme. Aqui já tem os pelos maiores que eu poderia estar fazendo com a 9 Magnum Round, só que se eu quiser também querer deixar um pouco mais destacado, essa parte aqui eu consigo fazer com a RL. Você vê que já vai ganhando forma. Pronto. Aqui você vê que tem uns detalhezinhos entrando para cá de preto que vai fazer total diferença. Você prestar atenção nisso. Como eu falei, quanto mais detalhe você conseguir fazer na sua referência, conseguir fazer na sua tatuagem, mais rico em detalhe, mais chamativo seu trabalho vai ficar. Isso é um diferencial muito grande. As pessoas bater o olho no seu trabalho e ver que você fez os detalhes, fez tipo, até os mínimos detalhes mesmo. Tem gente que olha pra isso. Vê, rapaz, até o pelinho, até aquele fio você fez. Ou seja, você caprichou nos detalhes, você não deixou esses detalhes pequenininhos que você pensa que não vou fazer não, ninguém vai perceber não. Beleza, quem não entende pode até não perceber, só que seu trabalho ficaria muito mais rico em detalhes se você
se você fizesse. Esse ponto de luz aqui que eu falei que vai fazer total diferença. Aqui, pessoal, eu tô já vindo preenchendo, você vê que na referência tem esse preto mais escuro aqui e vai subindo também para essa parte daqui do olho. Lembre de deixar sempre esses detalhezinhos, pontinho de luz aqui. No final do trabalho você vai ver como vai ficar. Pronto, aqui eu já marquei meu trabalho. Já fiz a estrutura. Praticamente já fiz a estrutura do olho. Agora, como eu já fiz a marcação do olho aqui, com essa agulha aqui, com a 07RL, se eu for preencher aqui, eu consigo preencher, só que vai ser demorado. Isso aqui na pele real, na pele humana, você pode machucar a pele. Então, como a extensão é um local mais espaçoso, então requer uma agulha maior até para você ter mais agilidade no seu trabalho. Então, eu vou mudar a agulha agora para a gente fazer essa parte mais escura do olho. 9 Magnum Round, preto puro. Lembrando sempre da vaselina. E você vai ver a rapidez, a agilidade que é com a agulha maior. Movimento circular, sempre. Ó, gente. Praticamente em uma passada só, fazendo esse movimento, eu consegui preencher essa parte toda do olho. Pra você ver que já tá ganhando forma. O olho do nosso... Eu acho que é um tigre aqui, né? Aqui, se você perceber também, ó, tem um detalhezinho em preto. Também você faz esse detalhezinho. Como eu falei, não deixe passar nenhum detalhe. Isso vai deixar seu trabalho rico em detalhes. Então não tem tão fácil, cara. Isso aqui eu consigo fazer com a Magno também, com a RL. Pronto. E agora você vai fazer o quê? A gente vai vir para essa parte de dentro aqui. Você vê que tem alguns locais que é o preto. Então, eu venho fazendo a profundidade do olho. Sempre o mesmo movimento. Nessa parte de cima aqui, é um preto mais flocado. Então, eu venho fazendo o mesmo movimento circular. Como vai ganhando volume. Interessante, cara, é que o trabalho vai ganhando forma. O trabalho vai ganhando forma de um jeito. Apenas você fazendo a estrutura. É por isso que eu falo. A gente já está começando a... Na referência, aqui tem esses detalhezinhos que vocês vão entender depois do que eu estou fazendo. Isso que eu estou falando.
Faça cada detalhe. Esse não onde eu não tô pintando de preto é onde vai vir um cinza. Uma tonalidade um pouco mais clara do que o preto puro. Só que toda a extensão do olho aqui eu vou fazer. Só que se vocês perceberem na referência aí, tem uma sequência de tonalidade aí do preto pro cinza. Aqui, como a gente fez na RL, às vezes não fica bem preenchido, porque a gente fez apenas a direção dos pelos. E aí você vem preenchendo com a Magno. Para você ver como já está ganhando forma o trabalho. Apenas fazendo a estrutura, apenas fazendo o volume. Por isso que eu falo, tenha paciência, analise o trabalho, vá fazendo o trabalho por bloco, veja o olho desse tigre como tá ficando. Aqui eu já fiz. Agora a gente vai ter a estrutura dos pelos. Como eu vou fazer esses pelos? Isso é uma técnica aqui que poucas pessoas sabem. É na hora de fazer isso. Tem gente que faz com RL e tá certo. Agora, dependendo do espaço que você vai fazer, é mais eficaz você fazer com a Magno. Esses pelos aqui. Ah, João, como é que eu faço esses pelos natural? Cara, Magno curvada, 9 Magno curvada. Só que, como eu falei, tem o domínio da máquina. Você tem o domínio da máquina, você faz aquele movimento com a Magno de lado. Então, você vai fazer um pelo natural. Aquele movimento de ida e volta com a Magno de lado. Você vai conseguir fazer uns pelos natural. Com RL também, alguns locais pode fazer, claro, mas dependendo da extensão do trabalho, eu sugiro que você faça com a Magno. Pronto, você vê que aqui eu já estou conseguindo dar forma. Trabalhe sempre a Magno de lado, o movimento de vai e vem, movimento de pêndulo. Aqui tem um detalhezinho na ponta que é essencial você fazer para poder dar a naturalidade dos pelos. Nosso trabalho aos poucos já está ganhando forma. Então, se você está aqui, porque com certeza você quer evoluir, que já tem uma hora e meia mais ou menos de aula, só para fazer a estrutura, você vê que pessoa para fazer um trabalho bem feito tem que ter paciência, tem que analisar a referência. Isso aqui é só estrutura. Outra coisa, se eu tivesse com a Magnum reta, eu ainda seria mais preciso nessa parte dos pelos. Ah, com a Magnum curvada pode fazer? Claro que pode, como eu estou fazendo aqui. Só que eu seria mais preciso se eu tivesse com a Magnum reta. Mas com a Magnum curvada não deixa de você conseguir fazer. Como eu estou fazendo aqui. Magnum de lado. Você consegue
fazer os detalhezinhos do pelo. Paciência. Você vê que o trabalho já vai ganhando forma. Apenas com a estrutura. Depois eu vou vir com o volume e fazendo o refinamento do trabalho que a gente vai deixar para a próxima aula. Lembrando da gente conseguir fazer esses espelhinhos assim, para você depois vir com a tonalidade para fazer o volume. Você vai conseguir esses detalhezinhos aqui dos pelos, que vai fazer que o seu trabalho fique muito mais rico em detalhe. Então, pessoal, aqui é a mesma técnica. Vocês estão vendo aqui eu fazendo, mesma técnica que eu usei para aqui, usei para aqui. Para você ver, gente, eu fiz toda a estrutura do trabalho, toda a estrutura com preto puro. E você lembra que eu falei no começo da aula que quando a gente acabasse a estrutura, o trabalho ia ficar praticamente pronto. É desse jeito que eu gosto de trabalhar. É desse jeito que eu trabalho. Primeiro eu faço a base, marco o trabalho, faço a base, para depois vir fazendo a sombra, vir fazendo o volume. Olha a qualidade desse trabalho como tá ficando. Isso aqui só com a estrutura. E eu já consegui dar forma ao trabalho nesse tanto. Então, quando vai vir o volume, quando vai vir os pontos de luz, aí aqui você vai ver o trabalho como vai ficar. Bom, eu consegui limpar mais um pouco, mas eu quero falar para vocês, veja como o trabalho ficou. Essa sujeira, cara, eu não sei porque ficou desse jeito aqui. Eu fui limpar e acabou, não sei se a pele tá furada e aí a tinta entrou por dentro. Enfim, eu não sei, mas deu pra ver como o trabalho tá. Veja que a forma que o trabalho ganhou, apenas eu fazendo a estrutura do trabalho. O olho ficou assim, porque vocês vão entender na próxima aula, onde eu vou estar fazendo a extensão desse olho aqui, escurecendo, agora é com outra tonalidade de cinza. É isso que vai fazer o trabalho ficar tridimensional. Então, eu venho fazendo um volume, venho fazendo os pelos também com a tonalidade mais clara. Na próxima aula, a gente vai já vir terminando o trabalho, fazendo todo o refinamento, fazendo a aplicação do branco também e terminando esse workshop. Então, essa foi a terceira aula, eu espero que te ajudou. Estude, eu vou estar deixando essa referência disponível também aí, quem quiser, eu vou estar deixando a comunidade também aí abaixo na descrição. Quem quiser essa referência, entre lá na comunidade que eu vou estar liberando lá para vocês. Bom, a aula de hoje foi essa, espero que você tenha aprendido, espero que mudou alguma coisa na sua mente aí. Esse é meu objetivo, fazer você evoluir. Então, a gente foi uma aula aí um pouco longa, mas foi necessário para que você aprenda a trabalhar do jeito certo, fazendo a técnica certa. Então, espero que te ajudou, espero que você gostou. Comente o que você está achando desse workshop. Lembrando que na próxima aula a gente vai fazer o refinamento do trabalho já para finalizar. Então, esse workshop foi 4 aulas, hoje foi a terceira, na quarta vai ser a finalização desse trabalho e é isso. Se inscreva no canal, deixa seu joinha, comenta o que você está achando e vamos evoluir. Não deixe de estudar. Eu te passei aqui o conhecimento, então já bota em prática, nem que seja no papel. Se você não tiver máquina, se você não tiver pele artificial, estude no papel, porque querendo ou não, você vai pegar o movimento da mão e com certeza você não vai deixar de evoluir por conta disso. E para você que tem os equipamentos, a pele artificial, melhor ainda para você. Isso você botando em prática, com certeza você vai estar evoluindo aí muito rápido e acrescentando um valor absurdo no seu trabalho e na sua carreira. Então é isso, fica até a próxima aula. Falou!